O que realmente se tem de estudo, Carol? Porque eu sempre dou uma olhada a fundo para que a gente, né, poder falar de maneira enfática o que os estudos estão mostrando sobre como os alimentos podem diminuir o risco de eu aumentar a minha circunferência abdominal ou se já tenho potencializar a diminuição. Tá. Então, primeira coisa, dos 5 itens, fazer atividade física, Carol, básico, tá? A barriga, é considerado atividade física? A barriguinha é a primeira a surgir quando a gente erra e a última a ir embora quando começa a consertar. Tá? Então não é da noite para o dia que se diminui gordura abdominal com um mês de atividade física, não. É muita ralação. A atividade física hoje que perpetua o gasto, depois que eu termino, eu faço atividade física e meu corpo ainda continua gastando, são os treinos mesclados em força e aeróbico. Um funcional, por exemplo, alguns treinos que estão agora sendo colocados de explosão, você faz 1 minuto com alta intensidade, para, descansa um pouquinho, depois, num curto intervalo de tempo, você consegue otimizar muito o corpo a usar reserva. Essa reserva parte está no abdômen. Né? Então, atividade física, quem não está fazendo e está com barriguinha, vai fazer. Tá? Começa caminhando, o que for, mas depois pega a orientação de um educador físico para te mostrar qual é o melhor treino, o combinado melhor. Me diga a verdade. Só caminhadinha ajuda em alguma coisa quando tá com a barriga, quando tem que... Só caminhadinha não, Carol, muito pouco. Adoro sinceridade. Não, só caminhadinha não. Haja uma caminhada, aí tem que ser maratonista. Aí tem que ser... Aí você tem que ser aquela caminhada de 3 horas. Você tem que colocar ali o frequencímetro, o relógio e uma caminhada que chega a pelo menos 7,5, que já é quase um trotinho de corrida. Você vê maratonista barrigudo, aqueles quenianos que estão ganhando todas as provas, são magros, né? Então, atividade física que seja de resistência. O corpo, depois de um certo tempo, ele começa a usar a gordura como energia. Carol, no começo usa outra fonte, que é glicogênio, que não queima gordura nenhuma. Esgotou o glicogênio, vai para tecido adiposo. Quanto tempo mais ou menos? Uma meia hora? 40 minutos. Depende da intensidade do treino. Tem treinos que potencializam isso num intervalo menor, que são os funcionais, esses de alta intensidade. Mas com um educador físico te orientando, parta para atividade física, diminui o estresse. Não sei como, mas cada um tem o seu jeito. Vai tirar férias, não dá para tirar férias o ano inteiro, mas vai tocar um violão, vai escutar uma música, vai fazer uma dança, está dormindo mal, procure. Meu diretor falou, vai pescar. Você gosta de pescar, vai pescar. Não, você não, mas você está dando uma dica para quem gosta. E se está com insônia, viu, Carol? Porque a insônia, ela é aumentadora de cortisol no dia seguinte, também aumenta a circunferência abdominal. Se está dormindo mal, procure ajuda, começa com chazinho, vai para fitoterapia, mas às vezes tem que procurar um tratamento específico quando a insônia é crônica. Agora, nos alimentos, Carol, que eu acho que vai fechar e a dúvida de quem está em casa. A gente tem que atacar em várias linhas de frente na alimentação. Primeiro, inserir fibra, Carol. A fibra é a parte do alimento, que nós vamos mostrar onde eles estão aqui, que diminui a rapidez de absorção da glicose no intestino. Quando a glicose não é absorvida rapidamente, não existe um pico de insulina tão alto. Então a fibra, aliás, os estudos mostram que quem ingere mais fibra tem menos tendência à obesidade, à diabetes e a doenças cardíacas. Então a fibra tem que estar presente, nós vamos mostrar elas aqui. Os carboidratos que tem que fazer parte do dia a dia não podem ser só de alta carga glicêmica, né? Não adianta eu me entupir de açúcar, doce, arroz branco, farinha branca. Se eu sou sedentário, eu vou ter pico de insulina o tempo inteiro. Eu preciso inserir os de carga glicêmica mais baixa ou média. Eu vou mostrar o que pode fazer parte da nossa saladinha, tá? A gente tem que pensar em inserir mais ômega 3 para contrabalancear. Na nossa dieta ocidental, a gente ingere muito mais ômega 6 do que ômega 3. O ideal seria uma proporção de 4 gramas de do ômega 6 para 1 de ômega 3. A estatística aqui no Brasil é que a gente ingira 30, 40 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. Então vamos inserir mais ômega 3. A gente precisa do cromo, vamos mostrar onde ele está, que é um mineral que atua na melhora ou na facilidade da insulina acoplar em receptores de célula para jogar a glicose para dentro. A insulina tem que vir com uma navezinha, achar um aeroporto, pousar para poder descarregar ali naquele aeroporto o passageiro que é a glicose que vai para dentro da célula. Então os receptores de insulina dependem do cromo para funcionar. Então nós vamos mostrar os alimentos mais ricos em cromo. É necessário o zinco, porque o zinco também é um cofator na ação da insulina, é fundamental. E a gente precisa inserir um pouco mais da atividade física e um pouquinho aí da fibra e do ômega 3. Então vamos lá. É verdade que brasileiro come pouca fibra? Quando fala, brasileiro não sabe comer fibra. Pouquíssimo, a gente ingere pouquíssimo. A estatística, o ideal é ingerir 25 gramas dia, média. A gente ingere entre 8 a 10 e olhe lá. Então a gente precisa realmente de inserir mais fibra. Então o que eu fiz, Carol? Eu peguei todos os nutrientes que eu citei agora, fibra, ômega 3, zinco, cromo
E vou falar do óleo de coco, que é interessantíssimo, o triglicerídeo de cadeia média, que é uma parte do óleo de coco que o corpo absorve facilmente, é usado rapidamente como energia, é queimado e não tem a chance de virar reserva, que a reserva é glicose, ácido graxo da gordura, se unem e vai para o tecido adiposo. Que é o triglicérides. O triglicérides, que é o que a insulina faz. Então, se eu não deixar sobrar ácido graxo, né, que vem da gordura. Isso não tem como... E no óleo de coco tem uma partezinha chamada TCM, triglicerídeos de cadeia média, que é interessantíssimo, só que sem exagero. Aí vou falar agora de todos eles para a gente fechar. É bonito, né? Eu acho bonito. Vamos lá. Vamos lá. Tudo que você falou de eu selecionei, eu tentei pegar os alimentos que tem uma proporção maior de cada um deles, que são os mais ricos para ficar mais fácil para quem tem em casa, né? Então, primeiro, montei uma salada aqui, Carol, por exemplo, cromo. Aqui tem cromo, fibra em todos eles, tá? O cromo tá no alface, tá na cenoura crua, tá, gente? Quando você cozinha a cenoura, ela é absorvida mais rápido. O índice glicêmico dela aumenta, então eu prefiro que use cenoura crua. Então coloquei aqui pepino, berinjela, chuchu, tem cromo também na cebola, tem no alho, no alface. Então aqui uma saladinha com baixa carga glicêmica, porque nenhum desses carboidratos viram muito açúcar no sangue. Tem carga glicêmica baixa ou média e fonte de cromo, fonte de fibra. O cromo presente também na maçã. Sabia. A casca da maçã tem fibra, então a maçã seria um excelente alimento. Com a canelinha. A canela, porque a canela também é fonte de cromo, também é um excelente alimento para melhorar a ação da insulina. O brócolis, que eu acho que trago em todas as pautas, Carol, o brócolis a gente vai fazendo os 10 melhores alimentos do mundo um dia aqui. Ele está entre os 10. Ele tá, porque o brócolis ele tem cromo e tem um pouquinho de vitamina C, e a vitamina C aumenta a absorção do cromo. E também é fonte de fibra, né? Contando que a fibra também perpetua a saciedade. Eu fico saciado por mais tempo quando ingiro fibra. Mas, por exemplo, se a gente cozinhar ou se a gente colocar no forno... Geralmente tem que ser mais aquecido. O brócolis cru tem um fator antinutricional. Que não é interessante. Mas o que é melhor? Cozido. Cozinhar ou forno? Tudo faz, se você aproveitar a água do cozimento, porque parte para fazer outras coisas, aí tanto faz. Legal. Se for ao forno ou ao vapor, acho que o melhor é no vapor também. No vapor é o melhor, fantástico, né? Pensei num corte de peixe aqui, Carol, que poderia ser um salmão. Eu trouxe um peixe representando aqui os mais ricos em ômega 3, tem o salmão, tem o atum, tem a sardinha, tem a truta, mas pode ser um filé de pescado. Eu tô trazendo aqui o peixe, pedi para a Malu fazer peixe, porque a gente aqui na dieta ocidental exagera no ômega 6. A gente exagera nos laticínios e na carne vermelha, e na carne de porco, até no próprio frango, né? É verdade. Então, vamos colocar um pouco mais de peixe, porque os estudos mostram que populações que ingerem mais peixe com ômega 3 têm menos tendência à síndrome metabólica, têm menos tendência a doenças cardiovasculares. Então, vamos colocar o peixinho ainda. Coloquei do lado o alho, porque o alho é fonte de cromo também, tá? E fazer com um temperinho ali, exatamente. Alhozinho. Trouxe aqui a linhaça moída e a chia, porque são fontes de ômega 3, do reino vegetal, né? Para quem não ingere peixe, é vegetariano, além de fontes de fibra. Então tem fibra, tem ômega 3 e também são fontes de cromo. Também são fontes de cromo e são fontes de zinco também. Esse aqui não é do... Não, esse aqui eu trouxe separado aqui o levedo de cerveja, que é fonte de cromo também. Que interessante, hein? Trouxe ali naquele outro da frente as oleaginosas, um mix de oleaginosas e a aveia. A aveia, fonte de zinco, fonte de cromo, fonte de fibra. Nossa, gente. Oleaginosas, fonte de ômega 3, também um pouquinho. Mas tanto fonte faz, de cromo. Flocos ou o grão da aveia? O farelo de aveia é o mais interessante, que ajuda ainda mais no controle do colesterol. E trouxe num pedestal, porque eu acho que são fantásticos, né? A biomassa. A biomassa. E trouxe uma colher de sopa para mostrar que o limite ao dia é no máximo uma colher de sopa. Por que a gente coloca muita biomassa nas preparações que a Malu faz? Isso é interessantíssimo. A biomassa, ela é uma fibra que não é totalmente digerida e absorvida, então ela facilita muito a flora bacteriana saudável se desenvolver. Isso é bom para a saúde de um modo geral. A biomassa evita o pico de glicose na refeição, porque ele diminui muito a rapidez de absorção da glicose, diminui muito o índice glicêmico da refeição, isso é fantástico, e ainda perpetua a saciedade. Deixa a pessoa que vai comer saciada por mais tempo. Ninguém merece comer, meia hora depois está com fome de novo. Não. Então, e ajuda a controlar a tendência à obesidade, porque é sacietógena. E o óleo de coco, que no máximo uma colher de
chá ao dia, tá aqui o volume para quem está em casa ver, porque qual que é a estratégia do óleo de coco, Carol? Se você se entupir de óleo de coco achando que vai diminuir barriga, não. Porque não esquecer que gordura, parte dele é calórico, é gordura, também tem ácido graxo que vai virar reserva, mas uma parte do óleo de coco é triglicerídeos de cadeia média, que eu expliquei já. Tá. Ele não é utilizado como, ele não vai virar reserva dentro do tecido adiposo, ele vai ser queimado como energia. Então, se eu substituo parte do carboidrato exagerado que eu como, eu diminuo um pouquinho o carboidrato ou diminuo alguma outra gordura que eu estou exagerando. Tá? Eu diminuo a manteiga, eu diminuo o corte gorduroso da carne, eu começo a ter um critério de comer mais gordura saudável e insiro um pouquinho de óleo de coco no meu dia a dia. Alguns estudos mostraram, sim, diminuir a circunferência abdominal, substituindo o carboidrato refinado ou a gordura perversa, que é ômega 6. Porque aí eu aumento a saciedade também, sem que eu tenha que ficar comendo pão para ficar saciado, digamos assim. E como não sobra muita reserva, menos tecido adiposo é formado. Olha, o óleo de coco, ele veio para revolucionar uma Ele beleza, me conquistou aos poucos, Carol. A gente, quando forma na medicina, eu formei há quase 25 anos atrás. O óleo de coco era uma fonte, e ainda é, de gordura saturada, que é a gordura que a gente sempre aprendeu na medicina, que não era boa para a saúde. Mas, de passados 25 anos, estudos mostram que a gordura saturada do óleo de coco não tem o poder aterogênico, como, por exemplo, da manteiga, mas não por isso exagerar, tá, Carol? Eu só chamo a atenção de não exagerar, porque a gente vê, às vezes, exagero na mídia. Receitas culinárias com 3 xícaras de óleo de coco. Fritar no óleo de coco também não é legal, mas inserir no dia a dia, eu acho que aqui eu resumi os alimentos que podem fazer parte do cardápio de quem está assistindo. Que vai diminuir a atividade física, diminuir o estresse, e se tiver resistência à insulina, procurar também um médico, porque o diagnóstico é feito por análise de exames laboratoriais, e não dá para saber se tem ou não sem uma avaliação médica, para poder ajudar a corrigir também com tratamentos. Só posso agradecer, ele sempre arrasa, né? Dr. Roberto, com uma aula de alimentos contra a barriga, para entender quais, tivemos que entender tudo que a gente está fazendo de errado, que não é só aqui no Brasil, é um problema aí do planeta, né? Vamos falar assim, porque o negócio não está tão simples. É verdade. Mas eu acho que a indústria também está vindo com uma proposta de querer nos ajudar também. Afinal, que bom que Você Bonito está no ar há quase 6 anos e que cada vez mais a gente escuta as pessoas falando, nossa, comecei a assistir esse programa e agora eu não largo mais. E há 6 anos atrás falava, ainda torci um pouquinho o nariz para essa vida saudável, né, doutor Roberto? Então eu fico muito orgulhosa e muito feliz de uma pauta como essa. E quem quiser saber mais, pode entrar no site, que é o nutrasaudenacozinha.com.br. Só Nutra Saúde dele. Não, Nutra Saúde na Cozinha que dá maluco. Isso, meu só Nutra Saúde. E o doutor Roberto é só Nutra Saúde. E no Insta é @doutor Roberto Navarro. Roberto Navarro, tudo junto. Você já acompanha também nas redes sociais. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carol. Sempre um prazer tê-lo aqui. Sempre um prazer. Gente, isso aqui é aula pro resto da vida. Pro resto da vida. E é simples, né, Carol? É mais simples que se imagina. E é mais barato do que a gente imagina, não é verdade?